Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você a meditação da liturgia da palavra do terceiro domingo do tempo comum do ano C. Neste domingo a igreja proclama o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4 e capítulo 4, versículos de 14 a 21. Tratam-se de dois trechos distintos do Evangelho de São Lucas. O primeiro é o prólogo, a abertura do Evangelho. E o segundo trecho é o início do ministério de Jesus, do seu ministério público na Galileia. Neste prólogo que São Lucas escreve, ele apresenta o seu trabalho de escrita, como ele o realizou, ele apresenta a finalidade do seu Evangelho e também faz uma dedicatória do Evangelho. Ele oferece esse Evangelho a um homem chamado Teófilo. Esse nome significa amigo de Deus ou amado de Deus. Nós não sabemos quem foi esse Teófilo, mas é interessante que esse nome, com seu significado tão belo, ele representa também a cada um dos cristãos que se aproximam do Evangelho de Nosso Senhor e que, por assim dizer, se tornam amigos de Deus, amados por Deus. Por isso, o Papa Bento XVI, em uma das suas homilias, ele diz: nele, Teófilo, podemos ver cada fiel que se abre a Deus e quer conhecer o Evangelho. E São Beda, o Venerável, ele dizia o seguinte: Teófilo significa o que ama a Deus, ou amado de Deus, porque todo aquele que ama a Deus também deseja ser amado por Deus. Crê que o Evangelho tenha sido escrito para ele, ofertado como um presente, sob condição de que se conserve joia tão preciosa. De fato, o Evangelho é uma joia preciosa que nós recebemos da parte de Deus e da parte dos evangelistas. E quando nós nos aproximamos dos Evangelhos, nós podemos crescer na amizade e no amor de Deus. O segundo trecho do Evangelho deste domingo é o início do ministério de Jesus na Galileia. Jesus vai à sinagoga em Nazaré e ali, então, toma o livro da Palavra de Deus e o proclama. É interessante nós olharmos, antes de refletirmos sobre o texto propriamente, olharmos o esquema do Evangelho de São Lucas. Lucas, ele apresenta todo o seu Evangelho como um caminho ascensional. Jesus começa em Nazaré e faz uma longa subida para Jerusalém, onde vão acontecer os principais eventos da sua vida: a sua paixão, morte, ressurreição e a sua ascensão ao Pai. Lucas, então, apresenta a vida de Jesus como um caminho de subida da Galileia para Jerusalém. E esse caminho é um caminho que todos nós também somos chamados a fazer, esse caminho de ascensão, esse caminho de elevação de nós mesmos. A Bíblia de Jerusalém, ao comentar esse texto, ela diz o seguinte: em sentido mais largo, é a subida de Jesus e do cristão para Deus. Esse caminho que Jesus faz é esse caminho do próprio Cristo para Deus, porque ele termina a sua vida aqui nesta terra subindo para Deus no mistério da ascensão, mas também todos nós somos chamados a subir com ele para a glória, vivermos nele. Então nós somos chamados, somos convidados. E o profeta Isaías, no seu livro, ele faz esse convite para que nós subamos a Jerusalém, subamos a montanha do Senhor. No capítulo 2, versículo 3, o profeta diz: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos e andaremos em suas veredas, pois de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. É por isso, meus irmãos, que Jesus insiste tanto, por exemplo, com os discípulos, para que eles não saiam de Jerusalém até que seja o Espírito Santo enviado para que eles comecem a missão. Então, de Jerusalém sairá a igreja, de Jerusalém sairá o Evangelho, de Jerusalém sairá a pregação. Todo esse caminho de Jesus tem o seu marco referencial, tem o seu ponto alto em Jerusalém, e de Jerusalém é que o Evangelho vai se difundir até os confins da terra. Voltemos agora, então, à cena de Jesus na Galileia, em Nazaré, na sinagoga, num dia de sábado. Jesus entra na sinagoga e lhe dão o livro
do profeta Isaías para que ele leia. E Jesus então achou a passagem na qual está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Jesus então faz isso e logo em seguida Jesus faz a interpretação do texto. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Aqui nós temos alguns elementos muito interessantes, porque nesta passagem do Evangelho nos é apresentado como que o programa de vida e o programa do ministério do próprio Jesus, o programa de vida de Jesus. Ele diz que ele foi enviado na força do Espírito para anunciar o Evangelho aos pobres e para ser, então, um instrumento de Deus na vida de todos aqueles que sofrem, dos aflitos. Então, esta passagem desvela a salvação que Deus prometeu ao seu povo desde o Antigo Testamento, mas desvela o Salvador, que agora está presente no meio do seu povo. Toda a missão desse programa de vida de Jesus, ele se realiza na força e no poder do Espírito. É muito interessante nós notarmos que o Evangelho de Lucas coloca essa relação estreita entre Cristo e o Espírito Santo. Jesus é concebido no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. No batismo, o Espírito paira sobre Jesus, sobre a forma corporal de uma pomba. É o Espírito quem conduz Jesus para o deserto para ser tentado. E é também no poder do Espírito Santo que Jesus realiza a sua missão. E nesta missão, Jesus realiza a salvação que foi prometida por Deus ao seu povo. Ele vem em socorro, sobretudo, dos aflitos, se compadece dos sofredores nas mais diversas situações. E esta presença de Jesus, ela proclama aquilo que no texto ele disse, o ano da graça do Senhor. Esta é uma alusão ao ano jubilar dos judeus, estabelecido pela lei, especialmente em Levítico, capítulo 25. De 50 em 50 anos, os judeus celebravam um jubileu, que era um tempo de graça, um tempo de bênção, um tempo de salvação, que simbolizava a redenção que na época do Messias seria operada. Jesus inaugura esse ano favorável da graça de Deus, esse tempo de graça, que é chamado na Bíblia de um kairos, não mais um tempo cronológico, mas um tempo que é denso, é envolvido pela graça do Senhor. É interessante lermos esse texto nesse ano, porque também na igreja nós estamos celebrando um ano jubilar. Também na Igreja Católica, inspirados nesse costume judaico dos anos jubilares, que eram anos da graça, também na Igreja Católica nós temos os anos jubilares, em que também nós evocamos e fazemos uma experiência maior dessa salvação operada por Jesus Cristo, que terá a sua plenitude na vida futura. Por isso somos peregrinos da esperança. E é interessante porque depois que Jesus proclama o texto do profeta Isaías, ele se senta e faz a interpretação do texto. É como se fosse a homilia de Nosso Senhor. E esta homilia, ela é composta de uma frase, mas é uma frase muito densa, é uma frase muito profunda. Jesus diz que hoje se cumpriu aquilo que ouviste das Escrituras. Então, Jesus mostra que a salvação prometida por Deus já não é algo futuro. Em Jesus, ela já é uma realidade. Jesus apresenta àqueles judeus ali na sinagoga o hoje da salvação, a atualidade da salvação, a salvação que se faz presente na vida deles, na sua própria pessoa que ali está. São Lucas, ele gosta muito desta palavra hoje, porque ele quer mostrar que o Evangelho de Jesus é sempre atual. E, ao mesmo tempo, São Lucas gosta muito da palavra salvação. Na verdade, um dos títulos preferidos
de São Lucas é de Jesus como Salvador. E São Lucas vai mostrar ao longo do seu evangelho que Jesus vem realizar da parte de Deus um desígnio universal de salvação. Ou seja, a salvação é para todos, é oferecida a todos, não somente aos judeus, mas a todos os que abraçam o evangelho. Hoje e salvação estão estritamente vinculados no evangelho de São Lucas. E isso, por exemplo, nós podemos ver no versículo anterior, capítulo 2, versículo 11, quando, no Evangelho da Infância, quando São Lucas diz, hoje, né, o anjo diz, e São Lucas narra isso no seu Evangelho, hoje nasceu-vos na cidade de Davi um Salvador, Cristo Senhor. Hoje, o Salvador está presente. Então ali, o anjo anunciava aos pastores a salvação que se fazia presente, visível na pessoa de Nosso Senhor. E Jesus, então, na sinagoga diz também, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. São Cirilo, de Jerusalém, de Alexandria, aliás, ao comentar esse texto, ele afirma que o hoje, inserido entre a primeira e a última vinda de Cristo, está vinculado à capacidade que o fiel tem de ouvir e se arrepender. Então, na verdade, esse hoje é um hoje que também deve acontecer na nossa vida. Hoje é o dia de nós experimentarmos a salvação. Hoje é o dia de nós sermos envolvidos pela graça do Evangelho e aderirmos a Jesus, fazendo esse nosso caminho também de arrependimento, de conversão, de volta para Deus. O Papa Bento XVI, também numa das suas homilias, ele diz assim, né? Ele dizia, cada momento pode tornar-se um hoje propício para a nossa conversão. Cada dia pode tornar-se o hoje salvífico, porque a salvação é história que continua para a Igreja e para cada discípulo de Cristo. Este é o sentido cristão do carpe diem, essa expressão latina, né? Viva o dia. Para os pagãos, essa expressão era uma expressão de aproveitar ao máximo o tempo e o dia com seus prazeres, com suas benesses, né? Mas o Papa Bento XVI fala do sentido cristão desse carpe diem, desse viva o dia, que é o seguinte, aproveita o hoje em que Deus te chama para te conceder a salvação. Aproveita o hoje em que Deus te chama para te conceder a salvação. Nós devemos nos lembrar, quando falamos desse hoje da salvação que se opera na nossa vida, daquilo que São Paulo também nos diz na segunda carta aos Coríntios. Sendo seus colaboradores, vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele diz, no momento favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Então, de fato, a salvação de Jesus Cristo, ela precisa ser algo atual na nossa vida. Hoje, nesse momento, nós precisamos fazer a experiência dessa salvação e começarmos a caminhar com Cristo em uma vida nova, fazer resplandecer em nós a vida nova que recebemos no nosso batismo e vivermos verdadeiramente como salvos. Se experimentamos a salvação de Cristo, devemos viver como salvos. Por isso, nesta liturgia, nós somos convidados a fazer a experiência da salvação de Cristo no hoje das nossas vidas. Nesse sentido, para o final desta nossa meditação, eu separei aqui 3 pontos de São José Maria Escrivá, em que ele nos ajuda a refletir sobre este hoje da salvação nas nossas vidas. No ponto 163 do seu livro Forja, São José Maria ele diz o seguinte, não sejas comodista. Não esperes pelo ano novo para tomar resoluções. Todos os dias são bons para as decisões boas. Hodie, nunc, hoje, agora. Costumam ser uns pobres derrotistas aqueles que esperam pelo ano novo para começar, porque além disso, depois não começam. Então, agora. Hodie, hoje, né? Nunc, agora. É o momento de nós tomarmos as boas resoluções na nossa vida. Também no ponto 254 do livro Caminho, São José Maria ele diz o seguinte,
agora. Volta à tua vida nobre agora. Não te deixes enganar. Agora não é demasiado cedo, nem demasiado tarde. Agora, então, é o momento de voltar para a vida nobre. E por último, para concluir esta nossa reflexão, o ponto 902 de caminho, no ponto 902, São José Maria nos diz: por que não te entregas a Deus de uma vez? De verdade? Agora? Uma pergunta que São José Maria deixa para nós. E vou encerrar com ela, repetindo-a. Por que não te entregas a Deus de uma vez? De verdade? Agora? Medite sobre isso. Medite sobre esse hoje da salvação que quer acontecer na sua vida. Jesus também, hoje, ele te diz: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura. Hoje se cumpriu para ti a salvação. Porque nós também somos esses pobres a quem o Evangelho foi destinado. Nós somos aqueles também que precisam receber a libertação do cativeiro. Nós somos aqueles que precisam ser curados também das nossas cegueiras. E Jesus quer fazer isso por nós hoje. Então, mais uma vez, por que não te entregas a Deus de uma vez? De verdade? Agora? Por que não experimentas hoje a salvação na tua vida? Que Deus te dê a graça dele e ele te abençoe. Até o nosso próximo encontro.